Olá, meus amigos, quero agradecer a todos que têm assistido os vídeos, têm dado seu joinha, têm se inscrito no canal. Agradecer aos grupos do WhatsApp, grupos de cutelaria, que também têm apoiado, têm me deixado postar os links aí para chamar o pessoal para assistir. E eu quero hoje falar sobre aço carbono e aço inox. Dificuldades, facilidades, vantagens, desvantagens. Esse assunto é um pouco polêmico, tem uma certa polêmica, né? Tem aqueles que gostam demais do aço carbono, e muitas vezes não gostam do aço inox. Tem os que gostam do aço inox e tem aí uma grande maioria que fica nesse meio de campo, né? Gostam do aço carbono, não tem nada contra o aço inox. E hoje eu quero falar um pouquinho. Para exemplo de aço carbono, eu peguei o 5160. Estou aqui na página do professor Berardo, né? Berardo Facas Custom, é só você procurar pelo site dele. Eu estou na parte de tratamento térmico, onde tem as características do 5160. E depois a gente vai ver também as características do 420. Para exemplificar aço carbono, para dar um exemplo, eu peguei o 5160, que é um aço super clássico aí dentro da cutelaria. E para exemplo, eu peguei um aço inox, que é o 420. Para exemplo de aço inox, peguei o 420, que também é muito conhecido, muito acessível. E fazer então uma comparação, falar dos prós, dos contras, bater um papo sobre esses dois aços aí. Por quê? Porque a gente tem visto, né? Por exemplo, se você não assistiu o meu vídeo anterior, assista. Nele eu mostrei as campeãs da Blade Show. E a grande maioria era de faca, canivete, que usa o aço inox na sua fabricação. Tudo bem, aços inox diferente do 420, de dureza muito alta, propriedades muito interessantes, mas aço inox. Então, eu fico me perguntando, será que é uma tendência? Se é uma tendência, será que ela chega aqui, ou será que ela já chegou aqui? Porque tem muitos amigos falando aí, olha, é mais fácil vender uma faca de aço inox do que uma faca, mais ou menos, mesmo preço, mesma função, mesma dimensão, do que uma faca de aço carbono. Então, será que essa tendência já chegou e chegou para ficar? Bom, para tentar analisar um pouquinho aí, nós vamos falar sobre as propriedades do 5160, estou pegando como exemplo de aço carbono, e depois as propriedades, né, do 420, como exemplo de aço inox, e vamos comparar, e vamos falar os prós, os contras. Então, eu estou aqui, né, na parte de tratamento térmico da página do professor Berardo, e a gente vê aqui que ele tem, o 5160 tem carbono de 0,56% a 0,64%. Percebam que é um percentual bem pequeno de carbono, já faz uma diferença muito grande, né? Já torna um aço temperável e muito bem temperável. Tem também manganês, cromo. Aí a gente vê que após tratamento térmico, a dureza Rockwell que ele atinge, 60 Rockwell C. Tem essas informações, pode variar um pouquinho dependendo da fonte, né? Tem fonte que vai falar para você que ele chega a 64 Rockwell C. Tem algumas variações. Meio de têmpera, óleo. O recozimento é dispensável, pois a normalização já deixa o aço bem macio para usinagem. A normalização, 870 graus Celsius, a têmpera, 850 graus Celsius, e o revenimento, 1 hora entre 180 e 210. Bom, o que interessa para quem está chegando na cutelaria, para quem já fez algumas peças, mas ainda está sem saber o que eu acabei de falar significa na prática. A normalização é um processo onde você vai colocar a sua lâmina de aço dentro da forja, pode ser uma forja carvão, pode ser uma forja gás, e você vai deixar ela chegar na temperatura. Como é que você sabe a temperatura? Esse é um grande diferencial de aço carbono para, pelo menos dos carbonos mais simples, para aço inox. É que o aço carbono, pela cor, você vai fazer uma, vamos dizer assim, você vai estimar a temperatura do aço. E dá certo, e vai dar certo, né? Então, você vê o aço ali no vermelho cereja, ele está mais ou menos nessa temperatura. Dá para afirmar que está 870 cravado? Não dá, só pela cor não dá. A cor pode ter pequenas variações ali que o olho sequer consegue detectar essas variações. Mas o bom do aço carbono é que se você garante ali o vermelho cereja para uma normalização, para a têmpera também, para isso você tem que estar num ambiente escuro ou fazer a têmpera à noite. Se você garante esse vermelho cereja, que é a cor onde ele vai estar mais ou menos nessa temperatura, você garante um bom tratamento térmico. Então, qual que é o segredo? É a cor. Vermelho cereja vai indicar que ele está aí nessa faixa de temperatura, tanto para normalização quanto para têmpera. Na têmpera você vai tirar da forja, depois que ele tiver um certo tempo nessa cor aí vermelho cereja, você tira um pouquinho ali, dá uma olhada, volta. Tem o teste do ímã que dá para fazer. Nessa temperatura aí, quando ele atinge essa temperatura, o ímã já não vai pegar, então é interessante você deixar um ímã ali perto da forja para você fazer o teste. E aí você já vai fazer a têmpera num óleo de têmpera. Seja um óleo diesel, ou você pode também usar uma mistura de diesel com óleo hidráulico, ou até óleo de têmpera mesmo. E aí você fez o processo de têmpera. Aí você tem que ir para o revenimento.
Como é que você sabe se a têmpera foi bem feita? Porque você avaliou a cor do aço dentro da forja. Isso dá para fazer com aço carbono. Isso não dá para fazer com aço, não dá para fazer bem feito com aço inox. Por quê? Porque as temperaturas no aço inox são mais críticas. Então vão dar mais trabalho para quem for tentar fazer com aço inox. E aí vai para o revenimento. Revenimento você pega um forno, pode ser um forno usado na cozinha, um forno culinário, vai pôr lá entre 180 e 210 graus Celsius por 1 hora. Como é que você sabe se o revenimento foi bem feito? O revenimento é para aliviar um pouco das tensões dentro do aço, da têmpera. Na têmpera, o aço fica muito duro, uma dureza que ele pode cair no chão e quebrar. A gente chama essa dureza vítrea, porque ele se quebra igual um caco de vidro, né? Um pedaço de vidro. Então, o revenimento é para aliviar um pouco dessa dureza, ele vai distensionar o aço por dentro, ele vai ficar mais mole, só que ele ainda vai ficar com uma dureza muito boa para virar uma faca, um canivete, enfim. Aí o revenimento tem que ser feito por 1 hora. Como é que você sabe se o revenimento foi feito? Por quê? Depois da têmpera, você limpa a sua lâmina e você vai colocar para revenir, você vai ver uma cor amarelada nessa lâmina, após o revenimento. Após você colocar no forno, ajustar lá para entre 180 e 210 graus, depois de 1 hora, a lâmina deve ter começado a amarelar. Se não aconteceu, provavelmente não chegou a essa temperatura. Então você tem que ver aí o que está acontecendo. Porque se chegar nessa temperatura, entre 180 e 210, o aço vai começar a amarelar. Claro, você tem que dar uma lixadinha depois da têmpera, né? Você tem que dar uma lixadinha para aparecer a superfície do aço. Depois da têmpera, o aço fica todo sujo. Então você tem que limpar para ver a superfície desse aço. Você leva para o revenimento, um forninho comum, e você consegue fazer o revenimento. Quem vai te falar se aconteceu ou não é a cor da lâmina após o revenimento. Tem que ficar amarela, né? Então, mas e se ficar roxa, vermelha, roxa? Olha, passou um pouco da temperatura. Mas se é uma lâmina para você, se é a primeira vez que você está fazendo, ok, pode seguir, continua. Não vai trazer grandes prejuízos para sua faca ou seu canivete. Depois, com o tempo, você vai pegando um jeito e vai deixando ela na cor que precisa ficar, tá? Muito bem, esse é o processo relativamente simples. Não depende de uma temperatura muito específica, né? Aqui fala têmpera 850 graus. Se você fizer e de fato a sua lâmina atingiu 900 graus, você vai conseguir fazer a têmpera do mesmo jeito, né? Foi para 950 graus, você vai conseguir fazer a têmpera do mesmo jeito. Então, principalmente 5160, ele é muito assim maleável na questão de faixa de temperatura, tanto para têmpera quanto para o revenimento. Você vê, ó, entre 180 e 210. Não tem que ser 210, pode ser 205, pode ser 200, pode ser 195, 190, e assim vai. E o revenimento vai acontecer. Quer dizer, um aço muito fácil para se trabalhar, né? Você não precisa, definitivamente, claro, se você tiver um forno com temperatura controlada, você vai poder fazer o processo com ajustes mais exatos ali. Mas não tem que ser assim. Você consegue fazer sem um forno de temperatura controlada, né? Qual que é a grande vantagem do aço carbono? É que você atinge uma alta dureza com um processo relativamente fácil de fazer. Qual que é a desvantagem do aço inox? É que você precisa de ter temperaturas mais exatas no tratamento dele. E aí é onde fica mais difícil, né? O investimento já tem que ser maior, o seu conhecimento vai ter que ser maior. Vamos ver um pouquinho do aço 420. Então vamos lá, o aço 420. Generalidades, é inoxidável martensítico. Tá? Olha aqui, ó, aqui ele já fala. Ó. O aço, a ISI 420 é um aço inoxidável martensítico. A ISI 420 é o nome técnico do aço inox 420. Normalmente a gente fala só 420. É o aço inox 420. Mas ele tem um nome técnico. O AISI 420. Isso tem a ver com uma associação que fazia definições de aço lá nos Estados Unidos, e esse aço foi definido, suas características foi definido por ela, e esse aço passou a ser conhecido desse jeito. Você pode também dizer que é o SAI 420, né? Então, mas ele é mais conhecido dessa forma aí. Então, ele é um aço inoxidável martensítico. Por quê? Porque no processo de têmpera, a hora que você resfria a martensita, o aço se transforma numa estrutura que se chama martensita. E é essa estrutura, quando essa estrutura é transformada, que permite ao aço ser temperável, né? Possui excelente resposta ao tratamento térmico de têmpera e revenimento, podendo ser endurecido para dureza na faixa de 48 a 52 Rockwell C. Se vocês lembrarem bem, lá na página do professor Berard estava falando que o 5160, que o nome técnico é SAI 5160, ele chega a 60 Rockwell C. Tem documentos que falam que ele chega a 64 Rockwell C.
E aqui está falando que o aço inox chega a 52 ROC-LC. Daí você vê a grande diferença que tem entre a dureza do 5160 e a dureza do inox 420. Isto significa o que na prática? Significa que o fio de uma faca de aço 5160, aço bem tratado do ponto de vista térmico, vai demorar mais para receber uma afiação do que o fio de uma faca que foi feita com 420. Faca com 420 você vai ter que afiar mais vezes, vai perder o fio com mais facilidade. Na prática é isso que significa. Ah, mas isso é um grande problema? Não. Não, você afia mais vezes e está tudo bem, né? Aí tem as aplicações, aí tem tratamento térmico, né? Vamos ver a têmpera. Austenitizar em temperatura próxima de 1025, porque antes de ser martensita, tem que ser austenita. São configurações, são elementos que vão aparecendo ao longo do processo de tratamento térmico, né? Ele tem que formar austenita para depois formar martensita. E aí tem que ser numa temperatura próxima de 1025, 1030, 1050, 1060. Só que tem que estar nessa faixa aí, já é bem mais complicado. Como é que você mantém essa faixa de temperatura numa forja a carvão? Como é que você mantém essa faixa de temperatura numa forja a gás? Dá para você olhar e falar, ele está a 1025 graus. Você olha a sua lâmina de aço inox dentro da forja. Não, ele está a 1025. Não dá. Então aí começa a grande dificuldade, porque você tem que ter um ambiente mais controlado para fazer essa têmpera. E a forja a carvão, a forja a gás, não vai te proporcionar esse controle. Aí ele fala, aquecer por 1 hora para cada 25 milímetros de espessura e adicionar 1 hora para cada 25 milímetros adicionais. No nosso caso, para facas, as facas não chegam a 25 milímetros de espessura, né? Então você deixando aí em torno de meia hora, 1 hora, né, de 30 minutos a 60 minutos, a essa temperatura, 1030, 1050, 1060, vai depender de você fazer teste, então você já tem esse processo de austenitização feito para depois virar a martensita na têmpera, no resfriamento. E aí você pode resfriar o ar, o óleo, ar sob pressão, né? O óleo, morno, ou até um banho de sal. Durante o aquecimento para austenitização deve ser realizado 2 pré-aquecimentos para garantir uma homogeneidade de temperatura e minimizar distorções. Quer dizer, você não pode simplesmente colocar a lâmina lá no seu forno de 1025 graus e esperar que dê um bom resultado. Não, essa lâmina tem que ser aquecida com rampas de aquecimento, né? Tá aí mais um problema, como é que você faz rampa de aquecimento numa forjinha a gás, numa forjinha a carvão? Vocês percebam que a dificuldade, ela existe e é bem grande. Ah, mas eu não consigo? Consegue. Eu não consigo fazer a têmpera de um aço inox na forja? Consegue. Você só não vai tirar o que ele tem de melhor, mas você consegue, né? Consegue. A sua lâmina vai ficar com uma dureza ali, né, que você não conseguiu controlar para tirar o melhor. A tenacidade dessa lâmina você não conseguiu controlar, então você não tirou com certeza a melhor tenacidade. Mas você consegue, né? A temperatura de revenimento deve ser selecionada de acordo com a dureza desejada. Esse aço pode ser revenido na faixa de 200 ou de 520 Celsius. Na faixa de 200, geralmente faca, como ele está pensando aqui, né, o pessoal que escreveu está pensando em peças mais robustas, peças mais grossas. Dentro da cutelaria, a gente vai trabalhar com facas de espessura de 3 milímetros, 5 milímetros, não muito mais do que isso. Então, você pode revenir aí na faixa de 150, 205 graus, né? E você consegue um nível de dureza de 48 a 52 ROC-LC. Vocês estão percebendo? Se você tiver temperatura controlada, se você fizer as rampas certinhas na têmpera, tudo certinho, no final, se tudo deu muito certo, você chega a 52 ROC-LC. Enquanto que lá no aço carbono, pegamos o 5160 como exemplo, você sem muito esforço você consegue um 56, 58 ROC-LC. Sem muito esforço, sem muito investimento. Um pouco de conhecimento, né? Mas sem muito malabarismo. Aqui não. Aqui você tem que fazer muito malabarismo, você tem que se aproximar de temperaturas muito específicas para chegar numa dureza final de 52 ROC-LC. E você mantém a temperatura por no mínimo 1 hora para cada 25 milímetros. Quer dizer, no caso da faca, de 30 minutos a 60 minutos vai ser suficiente, né? E o revenimento não tem problema. Aí você, né, como a faixa de temperatura de 150 a 205 graus é uma faixa bem ampla. Aqui você não vai errar muito. O maior problema é a têmpera, com temperaturas muito específicas e bem altas. Na faixa aí de 125 até lá pelos 1125, até lá pelos 1160 graus, você vai ter que manter por pelo menos meia hora nessa temperatura, né? É uma dificuldade, né? É uma dificuldade. Já tendo o forno, você vai conseguir fazer esse processo, mas se você não tem,
Como é que você controla esse processo aí? Não tem como você controlar, né? Muito bem, meus amigos, aí fala a composição, né? Um dos grandes problemas aí da dureza no aço inox é isso daí, ó. A quantidade de carbono. Né? Você está vendo aí que ele tem 0,40% de carbono. E aí isso interfere diretamente na dureza do aço. Por isso, a dureza dele não é tanta quanto do 5160. Bom, falando de maneira geral, né? A faca de aço carbono, ela tem um desempenho muito grande, só que ela oxida. Tem gente que fala, não, eu não me importo, eu quero uma boa faca. E uma faca fácil de fazer. Ok, aço carbono. Né? Agora tem gente que fala, não, eu já quero uma faca espelhadinha, toda vez que eu for usar, eu não tenho que ficar com neura de, acabou de usar, já corre lá, vai lavar com sabão neutro, vai enxugar muito bem. E ainda, mesmo se você tiver todo cuidado, a sua lâmina vai ficando acinzentada, vai escurecendo com o tempo. Né? Então é uma faca que depende, faca de aço carbono, depende de mais manutenção. Para uns isso não é nada, para outros a pessoa fala, não, mas eu quero uma faca para eu não me preocupar, eu vou lá, pego minha faca, faço churrasco, encosto a faca lá, e lavo junto com todas as outras coisas, não tem que ficar me preocupando se ela está oxidando ou não. Né? Em compensação, o aço carbono atinge um desempenho melhor. Pode ser que no futuro a gente venha a ter aço inoxidável com qualidades melhores do que o 420 e com preços interessantes. A gente tem aço inoxidável com qualidades muito boas, comparáveis ao 5160. Só que o preço vai lá para cima, o preço é impraticável. Né? Então, outra coisa, quanto à dificuldade, o aço inox é infinitamente mais difícil de você controlar os processos e tirar desse aço o que ele tem de melhor, em comparação com o aço carbono. Seja da série 10 alguma coisa, 1070, 1080, 1090, ou 5160, 6160. Né? Esses aços são muito mais fáceis de você produzir uma faca a partir deles. Eles aceitam mais variações de temperatura, tanto na têmpera quanto no revenimento. Né? Meus amigos, então é isso. É um assunto ainda que gera certa polêmica. Muitos amam o aço carbono e não gostam do inox. Outros amam o aço inox, não gostam muito do carbono. E tem um pessoal que gosta dos dois, né? E eu espero que eu tenha ajudado a quem, de repente, tinha algumas dúvidas nesse sentido. Meus amigos, dê o joinha, se inscreva no canal, compartilhe. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus.